Esse início de trabalho, eu sempre falo assim para a minha equipe, que o importante é a pessoa estar no movimento. Quando ela está no movimento, ela percebe muitas coisas dentro dela. O próprio movimento, quando a pessoa tem boa vontade, ela tem uma satisfação interna, e essa satisfação a gente dá um nome também de alegria. E a alegria interna da pessoa não está pelas coisas exteriores, está com ela mesma, com o próprio movimento. A vida nos possibilita isso. Com o movimento tem a harmonia. Observando assim uma máquina que está sempre sendo usada conforme orientação, aquela máquina está sempre em harmonia. A pessoa ouve o barulho daquela máquina e fala: está tudo em ordem. Nosso corpo é assim também. Quando a pessoa tem um movimento, tem a harmonia. Com essa harmonia vem a alegria. E a alegria não está relacionada às coisas exteriores, é de dentro da pessoa. O movimento que a pessoa faz possibilita a ela a harmonia, possibilita a ela a alegria. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Preso à Terra. Preso à terra é uma palavra bem forte e todas as pessoas têm um cuidado quando ela passa por uma casa que já foi uma habitação e aquela casa hoje se encontra abandonada, e a pessoa está sempre fazendo referências sobre histórias daquela casa. E se tem uma história, tem um fundo de verdade, tem a condição de preso à terra. E isso é verdadeiro se a pessoa fez um ato, se ela falou, se ela viveu nos pensamentos dela, no sentimento dela, uma maneira que ela mesma fica prejudicada, essa pessoa fica presa à terra. Se uma pessoa é evoluída, ela não manifesta, ela fica quieta. E a manifestação de um preso à terra está nesta condição, porque ele também não é evoluído. Muitas e muitos relatos de familiares, de conhecidos, que têm relatos, e esses relatos existem. E quando passa nas proximidades daquela casa, ou que precisa de ir naquela casa, a pessoa quer ir naquela casa a determinado horário, porque em outro horário a pessoa não se sente segura. E isso é verdadeiro. E a maneira que cada um tem para não ficar preso à terra é ela mesma estudando os ensinos e procurando viver de acordo. Porque não adianta a pessoa estudar os ensinos e dentro dela não ter a transformação, não viver de acordo. E isso é verdadeiro, porque em qualquer profissão a pessoa pode falar que ela é boa profissional para fazer esse ou aquele trabalho, mas ela fala que não gosta, naquela profissão a pessoa não é boa. Porque se ela fosse boa, então ela estaria exercendo. Estudar os ensinos é da mesma maneira, é viver de acordo. Toda profissão acaba trazendo para a pessoa um costume com o seu corpo físico. Uma pessoa que trabalha carregando peso, por exemplo, se ela usa sempre o lado esquerdo, aquele lado fica mais fortalecido. Se ela usa o lado direito, aquele lado também fica mais fortalecido. O uso do corpo tem esta condição. Ou a maneira que usa, aquele lado vai ficar fortalecido. Mas o nosso trabalho aqui também está relacionado assim a pessoa ter uma harmonia completa no seu corpo, e ela desenvolvendo o jeito de poder carregar o peso do lado direito e carregar o peso do lado esquerdo. Ela vai percebendo o seu corpo e com isso vai tendo uma harmonia, porque em algumas profissões a gente vê quando é preciso usar os dois lados do corpo, aquela pessoa sempre tem o equilíbrio. Para determinadas responsabilidades, para determinados afazeres, a pessoa usa mais o outro lado. E é bem interessante
que quando uma criança está em formação e ela tem uma determinada tarefa e ela tem a facilidade de usar os 2 braços, quando a gente vê aquela criança, aquele jovem em formação executando aquela função, é uma harmonia. E essa harmonia está porque aquele jovem ainda não ficou condicionado com os seus pensamentos. Dentro dele tem uma alegria de estar podendo executar aquela função. Ele sente bem e com isso aquele trabalho fica harmonioso e ele fica com o seu corpo físico equilibrado. Preso à terra é um desequilíbrio, é uma maneira unilateral que a pessoa leva com os seus pensamentos. Ela recebe um conceito e ela não quer trabalhar com ela, com os ensinos, dedicar o tempo dela. Sempre a pessoa fala que não tem tempo, mas observando assim a vida de cada um, para o passeio, para o lazer, quando a pessoa sai do trabalho, em vez dela retornar mais rapidamente para a moradia dela, ela vai fazer outras coisas sem importância. Ela tem o período da folga, mesmo ela tendo que trabalhar todos os dias da semana, ela sempre tem um dia da semana que é mais tranquilo para ela. O pesquisar os ensinos, conhecer os ensinos, a pessoa sempre terá o tempo. E o tempo está com os pensamentos. À medida que a pessoa organiza os seus pensamentos, o tempo físico acontece. Aquele jovem, aquela jovem em formação que tem aquela responsabilidade, que não está ainda com as importâncias dos conceitos sociais. Aquele jovem vai usando o centro motor na proporção, no seu equilíbrio, e a facilidade que ele vai tendo mais tarde de usar as 2 mãos para a escrita. Evidentemente que depois ele para de fazer esse trabalho, ele para de cultivar. Mas tem uma outra relação também. Às vezes a pessoa pensa que está usando a mão esquerda para a escrita e que está usando a parte do cérebro do lado direito que corresponde ao lado esquerdo com a mão. Muitas vezes ela está usando o próprio lado esquerdo. Para ela não usar o lado esquerdo, ela tem que sentir. Se é no período de formação que ela desenvolve a habilidade motriz dos 2 lados, pode ser que ela venha a usar o lado direito. Com isso, a pessoa vai ficando com uma mobilidade interior. Se ela continua fazendo esse trabalho para ela mesma com os ensinos, dentro dela não tem limite de crescimento. O limite de crescimento está relacionado quando a pessoa trabalha com ela com o conceito. Então dificulta a vida da pessoa. O conceito que ela recebe do pai, da mãe, e isso faz com que o pai, com aquele conceito, com aquela maneira unilateral de pensar sobre determinadas orientações que ele recebeu ou informações, faz com que ele fique preso à terra. Preso à terra é a pessoa que cultiva também costumes que não são bons. É bem interessante mesmo que está sempre relacionado a prejudicar o corpo físico. O nosso corpo físico, ele é, na palavra comum mesmo, natural. Quando recebe um alimento que não foi alterado, esse alimento é natural. E observando os animais que são criados soltos, aqueles animais são naturais. Aquele alimento que aqueles animais, na sua busca diária, procura, são alimentos naturais. E os alimentos que não são naturais são os alimentos que os próprios seres humanos alteraram, modificaram e que colocaram nas dietas como se fossem alimentos melhores. E se alterou, então já parou de ser natural. Se adulterou, então não é mais natural.
E o corpo físico da pessoa, a gente observando assim uma criança que ainda se encontra sem os conceitos sociais, quando dá àquela criança um alimento alterado, aquela criança ou aquele jovem em formação muitas vezes não aceita. E a gente observando também, os animais são assim, eles não aceitam, eles não comem. Mais tarde eles podem comer pela influência daquele ambiente em que ele se encontra. Mas se aquele animal vinha sendo criado solto e ele chegou naquela moradia e começaram a querer que ele comesse alimentos alterados, ele não comia. Depois, mais tarde, ele passa a aceitar pela influência. E o jovem em formação também é assim. Dentro dele ainda se encontra numa condição de natural. E o alimento que dá a ele ou que ele vai por influência de outros, coloca na boca e ele passa muito mal. Depois, com os conceitos, então, ele faz um processo dentro dele de inverter os valores e passar a aceitar aquilo como se aquilo tivesse um benefício. E isso é fácil da gente observar assim, cada pessoa conhece jovens que passaram por essa situação ou a própria pessoa passou por esta situação. Preso à terra é esta condição, da pessoa aceitar coisas que prejudicam a saúde e que mudou dentro dele o referencial da coerência por influência exterior. Cada um tem que ir vendo como ele é e porque ele está recebendo a influência externa, ele vai ficar preso à terra. É a própria pessoa que vai ter que tirar de dentro dela esses conceitos. E a maneira que a pessoa tem para não deixar esses conceitos errados, essas influências que prejudicam a saúde, ela está sempre com cuidado com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com o seu jeito. É ela mesma que tem que fazer esse trabalho. E observando assim que nenhuma pessoa tem o caminho da outra pessoa. Cada ser humano é diferente um do outro e cada um gosta de um alimento diferente. E isso a gente observa quando a gente se encontra no período da formação. A mãe da gente se coloca o alimento no prato, para cada filho ela coloca de maneira diferente. E às vezes, se os filhos não se encontram na casa naquele momento e tem que dar continuidade e ela está sabendo que vai chegar um, vai chegar outro, ela prepara o prato e deixa separado. Preso à terra é uma condição que o próprio elemento faz com ele mesmo. E esse ato de ficar preso à terra é porque ele recebeu uma informação, ele recebeu um conceito e não foi trabalhar dentro dele, pesquisando nos ensinos se aquilo estava correto para a vida dele, para a vida interior dele, e ele foi vivendo conforme ele achou que aquilo estava correto. É um trabalho que cada espírito humano tem que fazer de conhecer os ensinos. Quando Jesus fala, ora e trabalha, trabalhar em nós mesmos, orar, quer dizer, a pessoa tem que estar ligada com a força do Criador, para ela mesma ter dentro dela essa ponderação. Nós precisamos dos auxílios do Criador, porque cada um precisa de ter uma ponderação. E essa ponderação tem que ser a vida toda da pessoa, porque um profissional trabalhando numa empresa, ele tem que ser ponderado. E isso não quer dizer que a ponderação dele, ele venha a ser descuidado ou ele venha a ter uma produtividade menor. A gente sabe assim que quando a pessoa é ponderada, a produtividade sempre é maior. Tem um ditado assim que fala que devagar e sempre. Então, na nossa vida interior, não tem tempo, não tem espaço. A pessoa precisa de caminhar devagar na vida interior. No trabalho dela de sobrevivência, também ela tem que trabalhar com essa ponderação.
O devagar quer dizer com um critério, porque ela precisa de ter o começo, ter o meio e ter o fim. E o fim, aquele empregador sabe quanto tempo vai gastar para uma função que tem que ser executada, tem a noção do tempo gasto. Então, a pessoa precisa de ter o passo de acordo. Nós, com os ensinos, também precisamos disso, de ter o passo de acordo. E a gente sabe que uma palavra, ela vai mudando a significação à medida que a pessoa vai tendo o amadurecimento. A palavra é sempre a palavra, a referência que ela traz daquela significação que ela apresenta, mas a pessoa é que vai qualificando-se dentro dela. E isso é verdadeiro, porque quando a pessoa tem uma referência pequena sobre uma casa, a palavra casa, ela abrange a todas as casas. E a pessoa vai crescendo e ela vai tendo referências diferentes sobre os muitos tipos de casa que existe. A parte exterior apresenta-se igual, mas a parte interior é aquele morador é que vai dando a personalidade, é que vai dando a maneira para aquele habitar que ele tem e ficando de acordo com ele. O conceito é uma referência à vida inteira. E o conceito dos ensinos, a pessoa tem que ter o conhecimento para ela viver de acordo. E a referência é muito interessante porque às vezes a gente acha que o nosso pai não fez uma coisa que poderia ter sido feita melhor. E do jeito que foi feito, a gente faz esta observação. Mas quando uma pessoa faz uma observação, ela tem que ver somente depois que caminhou num caminho, é que pode ver que para chegar naquele destino, tem outras opções, tem outras maneiras. E a pessoa, primeiro, ela viu um caminhando daquela maneira. Agora ela vê outras referências. Nós temos que fazer esse trabalho conosco. Preso à terra são os conceitos recebidos, a falta de mobilidade que a pessoa vai desenvolvendo, a falta de mobilidade que a pessoa não desenvolve e ela vai ficando endurecida e vai dificultando a vida dela. Quando pede a ela uma referência depois, ela vai dar a referência com um tolhimento, porque ela se encontra tolhida e ela não vem fazendo o trabalho de estudar o livro na luz da verdade. Então a referência que ela dá é uma referência relativa. E essa referência tem uma coisa muito interessante. Às vezes o pai pensa que ele é muito desenvolvido e ele, quando percebe, o filho já tem uma qualidade, outra qualidade, e tem dentro desse filho uma mobilidade, um jeito bom de fazer as coisas, uma facilidade de usar o centro motor. Mas cada um precisa de ver que nós sempre temos a influência. Nós somos a qualidade dos nossos ascendentes. Para nós nos tornarmos melhor é estudando o livro na luz da verdade e procurando viver de acordo com as orientações, com as informações. Orar e vigiar é a pessoa a vida inteira dela e vendo as tendências que ela tem. Tem muita importância o jeito que a pessoa apresenta. E esse jeito não pode ser diferente do jeito interior dela. A nossa vida exterior é o reflexo da nossa vida interior, é o reflexo dos nossos pensamentos. Cada um é que tem que fazer esse trabalho com ele, de ir percebendo como ele se encontra com o seu corpo físico, como ele se encontra da maneira que ele vem apresentando. Um cuidado é a vida inteira. Aquele jovem que vem trabalhando com a facilidade de usar o centro motor, de usar as duas mãos, esse trabalho, depois, quando começa a receber os conceitos sociais, ele precisa de fazer esta observação, de desenvolver dentro dele aquela condição interna que ele teve um período anterior. E ele parou de usar e parou de ter.
Nós somos assim também. Se nós estudamos, se nós vivemos de acordo, sempre vamos estar nesta qualidade. Lembrar dos ensinos populares tem muita importância, nos auxilia, e a gente sabe que uma cantiga bonita, uma pessoa fala, e a fala daquela pessoa, aquela cantiga que a pessoa está trazendo, uma melodia que apresenta muito bonita, precisa de ver a mão que está tocando aquela melodia. A nossa vida é uma vida individual e isso cada um pode confirmar. Quando ele lembra de uma época anterior da sua existência, no período da sua formação, aquela pessoa vê que ele se encontra junto com o seu sentimento. Pode ter sido um sentimento bom, pode ter sido um sentimento que o deixou entristecido, mas ele sempre se encontra só com o seu sentimento. Ele pode lembrar das pessoas que estavam naquele ato, naquela comemoração, naquela festa. Ele mesmo, com o sentimento dele, ele se encontra sozinho. E essa referência, a pessoa pode ficar descuidada durante a vida dela e não dar atenção aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, mas o descuido vai fazer com que a pessoa fique presa à terra. E fica preso mesmo, porque com o descuido a pessoa é levada para aquelas tendências que ela tem. É fácil a gente confirmar isso quando a gente vê pessoas assim, já com muitos anos adquirindo costumes que não são bons ou procurando assim na sua aparência, na sua apresentação, de uma maneira que não ficaria bem para uma pessoa que sempre apresentou de uma maneira melhor. A referência na vida de uma outra pessoa tem muita importância. Preso à terra é a pessoa não ter se esforçado em conhecer os ensinos e viver de acordo. Quando fala-se que um filho vai colher as coisas ruins dos seus pais, colhe mesmo, porque se aquele filho pediu para o pai uma referência e aquele pai descuidou com os ensinos e não soube dar para o filho aquelas referências corretas, aquele filho pode entrar num caminho na vida dele que aquele caminho só vai levá-lo para o precipício. E esse filho ou os filhos desse filho só vai parar com essa decadência quando reconhecer o caminho errado que está caminhando e com esse reconhecimento ele fazer um trabalho de esclarecer outros, muitos outros. Com esse esclarecimento ele vai fazendo então uma coisa boa, que é uma diminuição de influência que aqueles seus ascendentes fizeram. Preso à terra é um trabalho interior, que a pessoa precisa de ver que não pode colocar coisas que prejudicam a saúde, alimentos alterados, conceitos errados, e o conceito, aquele que está falando, não tem importância ele está falando, porque cada um tem uma responsabilidade. Tem importância é eu seguir aquele conceito, sem ter feito um estudo daqueles ensinos. E um ensino que deu errado a uma pessoa e a pessoa está vivendo de acordo com aquele ensino errado, o que deu tem a responsabilidade. E o que está vivendo com o ensino errado também tem a responsabilidade. Um trabalho mal feito, um ensino errado, aquele que recebe tem a responsabilidade porque ele tem o dever de examinar. E isso é bem importante mesmo, porque a criancinha pequena, ela já tem dentro dela esta condição de fazer a manifestação daquilo que ela precisa. E essa manifestação, todo adulto que está cuidando daquela criança leva em consideração.
Se ela tem a barriga vazia, eles manifestam para aquele alimento ser providenciado para aquela criancinha. Isso é verdadeiro, porque pode ser de horas. Se aquela criança não se encontra com conforto do jeito que ela está, ela manifesta e eles procuram dar àquela criança o conforto para ela sentir bem. Então, a responsabilidade de andar em conceitos errados ou de colocar alimentos que prejudicam a saúde é da responsabilidade da própria pessoa. O trabalho de estudar o livro Na Luz da Verdade é um trabalho interior. É a pessoa que tem que fazer esse esforço. Desenvolver o centro motor é um trabalho de cada um. Quando a pessoa usa o centro motor, toda a parte do seu corpo é beneficiada. E tem a importância, sim, que a gente sabe que as mulheres têm mais facilidade de sempre estarem trabalhando com o centro motor e o número de mulheres esclerosadas é menor do que o número de homens. É um benefício. E entender os ensinos é um benefício para a eternidade. Trabalhar é um benefício para a própria pessoa. E entender os ensinos é uma grandeza para a própria pessoa. A pessoa que entende os ensinos, ela não vai ficar presa à terra. Ela vai ter uma condição interna de leveza. Quando conhece os ensinos e vive de acordo com os ensinos, dentro dela também vai tirando as tendências, vai tirando os pendores, e essa pessoa se encontra nesta condição. Ela vai fazendo o esforço para ela mesma ter esta possibilidade de retornar à pátria espiritual. O espírito é de uma condição elevada, se possibilita, se dá ao corpo físico o alimento adequado, se possibilita entender os conceitos que a pessoa está vivendo, vivenciando. Aquela pessoa, quando larga o corpo físico, ela vai para as alturas. É natural do espírito voltar para a pátria espiritual. E o que vai segurar o espírito na terra, preso à terra, é ele mesmo com o conceito errado. Entender os ensinos tem esse benefício. A própria pessoa vai olhar para o seu passado e vai sentir bem da vida que ela teve que vivenciar, da vida que ela vivenciou. Vai compreender que agora ela entende diferente. Ela primeiro teve que caminhar naquele caminho. Aquela observação daquele jovem, do trabalho que o pai dele apresentou, é uma observação. Por ele ter apresentado um trabalho, ele viu que é possível executar aquele trabalho de maneiras diferentes. Cada um é que tem que ir fazendo esta coisa boa dentro dele, de ter esta leveza, e essa leveza vai irradiando. Quando uma pessoa apresenta uma coisa leve na vida, a referência que tem sobre aquela pessoa é que como é bom conviver com esta pessoa. Se a pessoa está presa à terra, a referência que dá àquela pessoa é que não é agradável conviver com aquela pessoa, e usa-se também mais termos. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai fazendo esse trabalho com ela mesma, tendo a possibilidade de tornar-se mais leve, de ir sublimando. O sublimar na vida interior da pessoa tem essa importância. Quando vence o período do corpo físico da pessoa, o corpo de matéria fina dela se encontra mais resguardado, porque ela tem esse zelo com ela mesma, ela procura sempre ter pensamentos e sentimentos que traz uma grandeza para aqueles que ela pensa ou para ela mesma. A vida é individual. Preso à terra é a pessoa que ficou presa com um conceito que recebeu. E ficou presa com um conceito é porque a pessoa não está estudando o livro Na Luz da Verdade. Quando estuda, as referências mudam. É um esforço, é uma dedicação. Cada um é que tem que fazer esse trabalho.